O reino de Deus é chegado. Esta foi a pregação de Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás, Jesus ecoou esta proclamação: o reino de Deus é chegado. Mas o que acontece? Na nossa agitação, no nosso corre-corre, lufa-lufa, vida, não vemos esta realidade. E Jesus fez esta proclamação há 2000 anos atrás. Mas não tem eco. Fica como uma voz fraca, uma voz distante. O reino de Deus é chegado. Parece que não tem realidade. Parece que a palavra de Jesus Cristo foi em vão. Não tem realidade entre nós. O que tem realidade são as propostas que o mundo nos apresenta. Ah, sim, isso tem realidade. Agora nós temos como correr atrás as propostas do mundo. Mas a proposta daquele que disse: passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, elas durarão para sempre. Essa parece não ter realidade. O duradouro, o eterno, não tem realidade no nosso contexto. O transitório, o que passa, essa tem realidade, tem prioridade. Aí está a mente do homem. Aonde está focada a nossa mente? Nós estamos focados no transitório, nos valores que passam, nas materialidades. Por isso que um jovem disse: eu sou materialista. Ele está focado no transitório, pois tudo que é material é transitório. Tudo que é material, a tendência é ir para a decomposição, é passar. Aí é onde está a mente do homem no hoje, no que é transitório. E isso é importante. Aquilo que é eterno não tem valor. Então, o que estamos vendo? Uma quebra de valores. Estamos vivendo um tempo de quebra de valores, onde o transitório ocupa o lugar principal e o eterno o lugar secundário. Jesus disse: o reino de Deus é chegado. Mas quem que se preocupa com isso? Quem que se preocupa com isso? O reino de Deus é chegado. Quem está dando valor a isso? É por isso que Jesus disse: achará fé na terra, achará fé na terra. E Jesus tinha razão. Hoje estamos 2000 anos da palavra dele
e a palavra dele permanece, achará fé na terra. Depois o homem se queixa: será que há Deus? Por que câncer? Por que há guerra? Os homens abandonaram o caminho da eternidade. Os homens estão se apegando aqui ao transitório, ao materialismo, ao que passa. Há uma de valores, aonde o que é eterno não tem valor. Sim, tem valor o transitório, o material, o materialismo, o que passa. É aí que está o valor dos nossos dias. Estão trocando alhos por bugalhos. Essa é a sociedade em que vivemos. Mudança de valores. O que é errado é certo. Em nome de minorias. A minoria é que vai reger a maioria. É o cúmulo. É o cúmulo. É essa a filosofia dos nossos dias. E assim quebramos os valores eternos. Valores como família. Hoje está perfeitamente visto, colocado a quebra dos valores familiares, do laço familiar. A lei dizendo que homem pode casar com homem, mulher casar com mulher. Onde é que estamos? Mundo de sodomia, loucura. Estamos perdendo o fundamental. Estamos perdendo o fundamental. Estamos perdendo os valores. É aí. E Jesus disse: o reino de Deus é chegado. E nós dizemos: aonde está esse reino? Eu não vejo esse reino. Jesus está falando de valores eternos. E valor eterno tem que ver com uma noção. E a noção do valor eterno tem que ver com espírito. O reino de Deus é espiritual. É eterno. Então você não vai ver com os olhos físicos. Você tem que ter um outro instrumento para ver o reino de Deus. E esse instrumento é a fé. O justo viverá pela fé. Esse é um instrumento divino, a fé. É um instrumento que capta as ondas da eternidade e traz para a terra. Jesus, quando falou o reino de Deus é chegado, ele estava pondo no plano da fé, nos olhos espirituais. Aí está um instrumento pelo qual você pode aprender, compreender e entender. O reino de Deus é chegado. E é interessante, faz 2000 anos que Jesus deu essa declaração. E o reino de Deus está nesse mundo. O reino de Deus está aqui agora, mas nós não conseguimos vê-lo, pois nossos olhos foram educados com as lentes materialistas da ciência, cuja base fundamental é a dúvida. Descartes, o filósofo, colocou o método da dúvida, o método da ciência. A dúvida. Aí está o caminho da ciência, o seu partido é a dúvida. Pois a ciência não sabe o começo das coisas e não tem visão do fim das coisas. Ela não tem
início, a visão do início, nem a visão do fim. A ciência caminha do intermediário, mas a fé não. A fé sabe o seu começo e sabe o fim. Sabe quem é o alfa e quem é o ômega, o início e o fim. A fé tem segurança. Por isso que ela anda pelos caminhos da eternidade, como tivesse pisando nos fundamentos do mundo, com toda certeza, a fé. E quando Jesus disse, o reino de Deus é chegado, aí está o grande fundamento da fé. E este reino de Deus é eterno, quer dizer, ele não muda, ele está agora e nós estamos mergulhados dentro dele. Nossa vida está mergulhada dentro do reino de Deus. Ele está estabelecido aqui agora. Mas aí está a fundamentação para ver esse reino. É a lente da fé. Por isso que há milagre. Aqueles que conseguem ver com os olhos da fé trazem o milagre, pois o reino de Deus está estabelecido aqui agora. Ele está no nosso meio. Nós vivemos no reino de Deus. Como não usamos a lente da fé, não o vemos. E muitos dizem, eu sou materialista. E é mesmo. É mente materialista, foi educado no materialismo. E tem a lente do materialismo. Não consegue ver que o reino de Deus está aqui e agora. Nós estamos andando no reino de Deus. Por que não consegue ver? Não tem a lente da fé. Então temos que cultivar essa lente em nossos dias. Agora tem pessoas que a têm aguçado. E nós podemos ver através dela o sobrenatural. O sobrenatural é um milagre. O milagre é uma cura. O milagre é sua prosperidade. É a sua bênção. Aquilo que Deus quer que você, que tem fé, goze do bem e do melhor nesta vida. Pois esse é o programa de Deus para aqueles que têm fé, que sejam cabeça e não cauda. Esse é o projeto de Deus. Mas somente podemos alcançar níveis de fé. Esse nível de visão de realidade espiritual, no aqui e no agora, no nosso presente, ver que o reino de Deus está mergulhado entre nós, que o Espírito Santo está em toda a terra, que anjos de Deus percorrem essa terra. Somente com os olhos da fé. Nós estamos mergulhados no reino de Deus. É isso que Jesus quis dizer quando disse: o reino de Deus é chegado. Então temos que mudar os nossos processos de percepção. Alguém tem que contar essas coisas para o mundo, dizer, olha, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está mergulhado no nosso meio, e Jesus disse isso já faz 2000 anos atrás. Nós vivemos no reino de Deus e não estamos percebendo. E com isso travamos a mão de Deus, amarramos a mão de Deus, e Deus não pode nos abençoar, porque não exercitamos a fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Um dos discípulos chamou a fé preciosa.
porque é aquela fé que traz resultados para o aqui e agora da nossa presente existência, do nosso presente momento. Temos que despertar a nossa visão de fé para desfrutar da presença do reino de Deus, onde estamos mergulhados no hoje. O reino de Deus está aqui agora. Estamos mergulhados no reino de Deus. Mas como ele é espiritual, nós estamos preparados com as nossas lentes, instrumento de visão do espiritual, e deixamos passar. Perdemos as bênçãos por falta de preparo. Damos atenção mais às coisas rudimentares, às coisas transitórias, às coisas que passam, do que aquelas que dizem respeito à eternidade. Por isso que Jesus tinha no coração essa proposta e queria que essa proposta fosse divulgada em todas as cidades de Israel. E ele tinha urgência de passar essa proposta. O reino de Deus é chegado. Porque isso vai trazer uma bênção para nós, pois vai nos unificar num só caminho. Aí teremos um caminho, teremos um Deus, teremos um só Espírito, uma só vocação, um só chamado. Participantes do reino de Deus. Quem são os participantes do reino de Deus? As novas criaturas. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Os participantes do reino de Deus são as novas criaturas. Quem são as novas criaturas? São aquelas geradas do quê? Da palavra e do Espírito Santo. Aí está os cidadãos do reino de Deus. Aqueles que vivem na atualidade, nesse espaço do reino de Deus, no aqui e agora. O reino de Deus está presente aqui agora, neste mundo. Nós estamos mergulhados nele. Mas somente os nascidos de novo, da água e do Espírito, da palavra de Deus e da revelação do Espírito Santo, podem usufruir deste reino que é o reino de Deus. Então Jesus, vendo a importância desse assunto que tem um valor eterno, disse a seus discípulos: proclamem essa boa nova, que o reino de Deus é chegado. E façam isso em toda geração. Em toda geração. Proclame a toda nação, a toda tribo, a toda língua, a toda raça, a todos os povos. E quando vocês fizerem essa tarefa, virá o fim. É o desejo de Jesus Cristo. Certo? Valores eternos, não valores transitórios, materialistas. Tudo que é material passa. Tudo que é material é consistente, mas depois a matéria se decompõe. Tem o valor eterno. Mas você precisa ter uma lente especial para ver o valor eterno. Sem essa lente, você não chega lá. Aí você vai dizer: sou materialista. Você não vai entender. Por que há o câncer? Por que há tanta safadeza? Por que há assassinato? Por que há guerra? Por que há maldade? O materialista
que não sabe o começo nem sabe o fim. Essas indagações tornam-se pedra de tropeço para eles. Eles não sabem como responder. Mas os espirituais, aqueles que têm a fé, sabem do início e sabem o fim. Eles têm o alfa e têm o ômega. Eles sabem a causa das maldades que rolam neste mundo. Porque quem planta banana vai colher banana. Quem planta o mal vai colher o mal. Por isso é alta hora de voltar os nossos olhos para Deus, o Criador. E Jesus disse: o reino de Deus é chegado. Faz 2000 anos e ele está mergulhado entre nós. Nós vivemos no reino de Deus. Só que usufruímos porque não o percebemos, porque não temos a lente da fé. Não conhecemos os evangelhos. Não lemos os evangelhos. Não examinamos as escrituras sagradas. Aí não conhecemos a Deus e não conhecemos o poder de Deus. Perdemos as bênçãos. A coisa é séria. Mas estamos aqui para dizer: o reino de Deus é chegado. Essa mesma notícia de Jesus Cristo e proclamarmos na nossa geração. Isso é uma tarefa, incumbência que Jesus deu a você, deu a mim. Se nós lêssemos as Escrituras Sagradas, nós teríamos visto em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 10, que diz que você que está aí do outro lado é sacerdote. Você nem sabe que você é um sacerdote, porque ninguém lhe disse isso. Você que está aí do outro lado, você é sacerdote. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Você diante de Deus é autoridade. Você diante de Deus é autoridade. Mas o mundo coloca que você é um leigo. Deus coloca que você é filho dele. É assim que Deus te vê. Deus te vê como filho dele, participante do reino dele. É uma boa nova, né? Então, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está entre nós, está mergulhado entre nós, e nós vivemos dentro do reino de Deus. Só tínhamos a percepção dele, porque desconhecemos o que diz as Escrituras Sagradas. Não examinamos as Escrituras, e com isso não conhecemos a Deus. Conhecemos o poder de Deus e perdemos as bênçãos que estão colocadas no aqui e agora. Valeu, né? É um grande lembrete. Nós vivemos mergulhados no reino de Deus aqui e agora. Jesus disse: o reino de Deus é chegado. Ele está aqui. Mas somente com a lente da fé podemos enxergá-lo e usufruir dele. Obrigado por essa palavra em que nos coloca o que Jesus Cristo colocou há 2 anos, há 2000 anos atrás, que o reino de Deus está aqui, ele é chegado. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos toda a força do mal. Você, espírito de doença, espírito de enfermidade, sai de nossos corpos, da cabeça dos pés, na autoridade que Jesus deu a nós. Nós dizemos: saia da nossa coluna vertebral, saia dos nossos ossos, saia dos nossos órgãos internos, todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, saia nosso aparelho urinário, respiratório, digestivo, circulatório, bucal, visual. Sai nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas, todo tipo de enfermidade, espírito de morte, em nome de Jesus Cristo. Sai também nossa mente, espírito de raiva, rancor, ira, mágoa, tristeza, depressão, angústia, em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossas vidas, espírito de pobreza, miséria e desgraça. Sai de nossos países, espírito de miséria, pobreza e desgraça, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus.
Amém. Do início sabe o fim. Eles têm o alfa e têm o ômega. Eles sabem a causa das verdades que rolam neste mundo. Porque quem planta bananeira vai colher. Quem planta o mal vai colher o mal.